Então, hoje nós vamos estar falando do princípio magistral 6, mediando a graça. O objetivo dessa lição: mostrar que Deus constrói relacionalmente e nós devemos seguir o seu exemplo para construirmos negócios bem-sucedidos, construirmos famílias bem-sucedidas, igrejas bem-sucedidas. A construção através da graça mediadora. Nós vamos estar falando o que é essa graça mediadora. Mediar, né, a graça de Deus. O fundamento de qualquer organização é o senso de necessidade mútua, que é a cola relacional, a valorização das pessoas, a comunicação entre seus membros e sua capacidade de servir aos outros, tornando-se a chave para as comunidades e organizações funcionarem como aprendiz e serva. Então, o fundamento de qualquer organização é o senso de necessidade mútua, ou seja, ninguém é completo. Homem, nós vamos ver, quando Deus criou a família, ele criou homem com alguns atributos, mulheres com alguns atributos. E o interessante, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, há atributos nas mulheres que são de Deus que ele não colocou nos homens, e vice-versa. Então, o engano mundano. Somos informados falsamente que mediação da graça soa como heresia da fé católica, colocando a mediação da graça salvadora e do perdão de pecados de Deus em uma pessoa ou uma igreja. A verdade é que todas as organizações necessitam mediar questões relacionais. Somente Cristo pode mediar a graça salvadora e o perdão do pecado de Deus. Então, toda vida está fundamentada em Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus, o Pai. Cristo é o autor e consumador da nossa salvação. O mediador é uma ponte entre as partes, cuidando da comunicação e necessidade entre elas. Então, Cristo é a única ponte entre nós e Deus. O mediador representa ambas as partes. Então, Cristo ele representa as nossas fragilidades, as nossas necessidades e representa a santidade, o padrão de Deus, né? E ele faz essa comunicação, nos ajuda nessa comunicação com Deus. Então, os seres humanos podem intermediar a graça de Deus de um para o outro. Como assim? Por exemplo, através dos dons, das habilidades. Quando eu oro por uma pessoa e essa pessoa é curada, eu estou intermediando a cura que vem de Deus para outra pessoa. A cura não sai de mim. Eu sou um instrumento na mão de Deus. A ajuda financeira, Deus proveu em abundância para mim e eu posso ajudar uma outra pessoa. E aí nós já falamos da forma de ajudar, né? Que não é necessariamente ficar dando a vida toda dinheiro. Mas discipular, ajudar um recomeço de uma vida, um negócio, etc. O carinho, o amor, a atenção, né? Nós somos... Deus não precisa estar presente ouvindo as pessoas. Ele quer que nós sejamos esse intermediário de Deus. Ele não precisa estar como pessoa física, né? Como ele esteve. Hoje nós representamos o amor de Deus para uns para os outros. Né? Porém, só Cristo pode mediar a salvação do Pai. Então é muito importante a gente deixar claro que quando nós falamos mediar a graça, não estamos incluindo para nós a mediação da salvação. Estamos incluindo todos os outros tipos de graça, dons, habilidades, bens materiais, né? Tudo isso foi dado por Deus de graça, né? Nós temos que entender que faz parte da graça, da benevolência, do amor de Deus para nós. A maior parte do conflito, né, entre católicos e protestantes nos anos 1500 está centrada nessa questão. Né? Católicos romanos diziam que os líderes da igreja podiam mediar a salvação.
uma vez que receberam as chaves do reino na fundação da igreja pelo apóstolo Paulo. Isso está em Mateus 16, 19, né, e João 20, 22. Porém, a posição dos protestantes é que nenhum homem pode mediar a graça salvadora de Deus e o perdão dos pecados, exceto Jesus Cristo. Isso está em João 20, 22 e 23, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim. Então, Sérgio, acho que muita gente acho que 90% da igreja cristã protestante, ela vem, vem da igreja católica, né? Então, nosso país é um país muito católico, né? E aí os protestantes eles têm crescido, né? Mas muitas coisas às vezes a gente sai do catolicismo, começa a entender um pouco mais, né? E aí se diz protestante evangélico, mas muitas das coisas a gente não entende. E essa questão da mediação é uma questão importante. Quando o cristão protestante ele ouve essa palavra mediação, ele já fica assim, uma mediação, já você automaticamente remete à questão da fé católica, né? Porque, né, a gente tem essa figura, né, do padre como um mediador entre a salvação, basicamente, né, a salvação, a ligação entre Cristo e a igreja, né? De fato, o padre como pastor são sim a ligação, mas o que a gente entende é que quando você erra, por exemplo, né, os católicos eles vão num confessionário se confessar para o padre. O padre coloca a penitência, ele diz: olha, você errou assim, então os seus pecados vão ser perdoados. É basicamente, por mim, você só precisa fazer reza-se, Pai Nosso, 3 Ave Marias. E aí, o que a gente acredita? A gente acredita que esse tipo de mediação para com perdão de pecado, isso não existe, né? Perdão de pecado para com Deus, né? Os pecados seus com Deus. É claro, a gente pode mediar o perdão de pecado, que a gente mesmo sofre, isso mesmo o Dante fala. Mas, como o Sérgio falou, a salvação e o perdão de pecado em relação a Deus é só você e Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso único mediador nessas questões. Agora, para com todo o restante das funções, nós somos também mediadores da graça de Deus através dos nossos dons. Essa escola de negócio é uma escola que, né, busca incentivar a mediação. Por quê? O que a gente está falando aqui? Está falando de negócios, a gente está falando de família, a gente está falando de política, ou seja a luz onde quer que você esteja, 24 horas do teu tempo, seja a luz, entregando para as pessoas os princípios, o exemplo, as ações, as atitudes, as tuas habilidades e capacidades, né? Para quê? Para que outras pessoas sejam desenvolvidas, para que outras pessoas sejam tiradas vendas dessas outras pessoas. Ou seja, assim você está sendo um mediador, né? Você está sendo uma ponte entre essas pessoas. Então, assim, a gente precisa, né, nos entender como, de fato, mediadores. A tua empresa, você está construindo uma empresa para quê? Não é simplesmente para você ganhar dinheiro, mas para que você seja um mediador, para que você crie um produto que seja uma bênção para a vida de outras pessoas, né? Para que seja necessário para a vida de outras pessoas. Você tem uma empresa para você empregar pessoas, para você abastecer as geladeiras dessas pessoas, para você dar o pão para essas pessoas, né? Para você desenvolver seus talentos. Então, a escola de negócios, ela busca incentivar essa mediação. Olha, a gente está trazendo revelação, está dando para você, né? Não a gente, né? A escola de negócios, através da Bíblia, está dando para que você possa mediar o relacionamento com Deus para outras pessoas através de seus dons e habilidades. Amém. Jesus deixou bem claro, né, que ao servir, como o Daniel estava falando, uns aos outros, nós servimos a Ele. E nesse sentido, as pessoas podem representar o seu amor e o cuidado de Deus para os homens. As Escrituras deixam claro que cristãos recebem dons e poder de Cristo para servir a humanidade.
mediando em seu modo. Exemplos de relacionamentos modelados na mediação da graça. Pais, mediando a provisão e proteção de Deus aos seus filhos, que na realidade são filhos de Deus. Deus mediando sua provisão para nós, através de animais, plantas, para o nosso sustento físico. Né? Deus mediando a sua capacitação de governar através dos 5 dons ministeriais dados ao homem e através do próprio dom de governo. Né? O dom de apóstolo, de evangelismo, de pastor, de mestre. Né? Todos são dons que visam a nossa capacitação, para que nós trabalhemos no aperfeiçoamento, servindo outras pessoas no aperfeiçoamento dos santos. Então, o plano de Deus, por exemplo, para a família, é que homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus, como eu falei há pouco. Homens medeiam, né, atributos masculinos de Deus, e mulheres medeiam atributos femininos de Deus. Né? Um complementa o outro. Então, não existe qualquer outra possibilidade de um homem, à luz da palavra de Deus, mediar com um atributo que Deus não tenha lhe dado. Né? Não vai funcionar aos olhos de Deus. Então, gente, olha só, Deus ele não te uniu à tua esposa, né, ou ao teu marido, né, simplesmente para que ele faça tudo que você faz. É justamente como o Sérgio falou, é para que a gente seja complementar. Homens e mulheres foram construídos de forma complementar, então você nunca pode cobrar ao seu marido que ele seja absolutamente do teu jeito, que ele entenda tudo da forma como você entende, que ele tenha os gostos exatamente que você tem. Por quê? Porque, de fato, somos complementares. Né? Deus uniu a gente para ser complementar. Isso é muito importante. Né? Tem um livro que eu recomendo, que são as 5 linguagens do amor. Isso é muito interessante. Né? A forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata o seu marido, ela é muito diferente. Né? A forma como você vê, como você se comunica, ela é muito diferente, né, em relação aos pais. E aí você precisa entender muito bem as linguagens da outra pessoa. É o que a gente vai falar aqui bastante sobre comunicação. Né? Às vezes você gosta de receber mais carinho, mas o teu cônjuge, ele tem uma outra forma de amar. A forma dele te amar é, às vezes, presenteando. E aí você, às vezes, quer o carinho, mas ele fica muito feliz quando ele te dá um presente. Né? E aí você vai para ele fazer carinho, que é uma forma como você entende amor, mas que ele gostaria de ganhar presente. Né? Então, assim, há diferentes formas de linguagem de amor. Né? Então, e a gente precisa se entender, porque somos complementares, sim. Isso dentro de casa, isso numa empresa. Não adianta, você não pode escolher um sócio que seja igualzinho você. Né? Homens e mulheres parecidos ainda assim funcionam. Por quê? Porque são homens e mulheres. Ainda assim tem diferenças entre um e outro, né? Porque em gênero. Agora, você tem um sócio muito parecido com você, provavelmente vocês não vão criar sinergia. A gente vai falar isso mais para frente. Mas você quer falar rapidinho alguma coisa? Não, eu só dizer que, por exemplo, nesse contexto que o Daniel está falando, né, às vezes a gente confunde o seguinte: nós somos um casal que temos muita afinidade. Sim, a gente gosta dos mesmos filmes, gosta do mesmo tipo de comida. Isso é um tipo de afinidade. Mas necessidade, humanisticamente falando, o homem tem necessidade diferente da mulher. Por exemplo, o homem, para ele ser honrado, né, é muito importante. E a esposa, para ela, talvez não seja tão importante. Então, às vezes, ela usa palavras que desqualificam, né, o homem, e isso afeta a sua motivação, afeta a sua criatividade, a sua produtividade. E a mesma coisa a mulher, né? Por exemplo, ela tem uma necessidade de ser ouvida, de receber atenção, que o homem não tem. E se você não trabalha para suprir essa necessidade, você vai ter uma esposa irritadiça, uma esposa que se sente insegura. Né? Então, assim, uma coisa são afinidades, às vezes parecidas, a outra coisa são necessidades. E essas lacunas
que tanto o homem tem quanto a mulher tem, a gente precisa estar ciente delas e não é fácil. Porque quando você não tem necessidade de alguma coisa, você suprir a necessidade do outro requer um esforço, requer amor, requer atenção. Né? Interessante, Sérgio, que você falou aqui. A cola da coletividade é a necessidade mútua. E aí eu te digo, gente, que o nível de revelação de pensamento de coletividade, ele demonstra de fato o desenvolvimento de cada sociedade. Como o Sérgio também falou, é a habilidade de servir que fortalece as organizações. Então, para ilustrar tudo isso, para a gente entender basicamente o quanto de revelação uma pessoa tem a respeito da coletividade, demonstra basicamente o desenvolvimento de cada sociedade, eu queria passar 2 videozinhos rápidos. Ele mostra basicamente a contrariedade, a antítese entre um modo de se viver, de pensamento de coletividade, e aí você vai ver a consequência de tudo isso, e um outro modo de se viver, que aí você também vai entender a consequência de você não pensar em coletividade. Então vamos lá, você pode passar para a gente aí, João Paulo, por favor, esse vídeo? Agora, um bom exemplo que vem do Japão. Aconteceu de novo na quinta-feira. No fim da partida entre Japão e Grécia, a torcida japonesa catou o lixo deixado nas arquibancadas. As imagens registradas por uma torcedora mostram a eficiência do trabalho em equipe. Contagiam outros torcedores e separam o que pode ser reciclado. O que chamou a atenção do mundo inteiro, no Japão, é rotina. Por aqui, é muito difícil encontrar qualquer pedaço de papel na calçada. E os japoneses se comportam assim, não por obrigação, mas por educação e consciência de que o lixo é responsabilidade de todos nós. Nos estádios de futebol japoneses, a cena se repete em todos os jogos. Os torcedores levam o lixo até pontos de coleta. Nas ruas de Tóquio, não existem latas de lixo nas esquinas. Com uma população de mais de 13 milhões de pessoas, tamanha limpeza é alcançada com a participação de todos, evitando sujar ou catando o lixo deixado pelos outros. Esses voluntários usam pinças e sacos plásticos. A rua parece limpa, mas procurando se acha algo. Foi essa relação com os outros que os japoneses levaram para a Copa e mostraram que são... Passo outro agora. Isso a gente viu um exemplo de quem pensa na coletividade, E agora um outro exemplo aí, vamos ver. A porrada vai com ele. Obrigado, irmão. Então, é engraçada, triste, mas é engraçada a situação.
É engraçado, mas é triste. Você vê a diferença, né, de nível de pensamento, de coletividade. Né? E aí você se pergunta, caramba, mas, poxa, o Brasil, ele se diz um país cristão e os japoneses não. Os japoneses não têm completamente, né, não tem o cristianismo embasado na sua cultura, mas eles, mesmo assim, eles praticam o princípio de Deus e você vê o desenvolvimento, né, de cada país, a diferença de cada país. Então, uma coisa para nós brasileiros é o que o próprio Denis fala. Né? Então, a forma como a gente se relaciona com as pessoas é a forma como a gente se relaciona com Deus. Então, não adianta a gente falar de relacionamento com Deus, né? É muito mais prático, né? A gente mostrar o nosso relacionamento com o Senhor através de como a gente se relaciona com todos os nossos irmãos. Então, assim, a gente viu, né, essa diferença. Os japoneses pensando no coletivo e um desenvolvimento absurdo. A gente aqui, um querendo passar na frente do outro, o famoso jeitinho brasileiro. E, infelizmente, o nosso país não vai para frente, mesmo sendo um país se dizendo cristão. Por quê? Porque a gente não pratica os princípios. Amém. Todos vendo a tela já? Amém. Sim. Então, o engano mundano. Somos falsamente informados que a comunidade humana é maravilhosa, mas nas decepções e necessidades só Jesus nos ajudará. A verdade é que cada membro funcional de uma equipe contribui de forma vital para o seu sucesso. Jesus poderia satisfazer todas as nossas necessidades de forma isolada, mas ele optou por não. Ele trabalha através de pessoas. O suprimento mútuo à necessidade humana é a genialidade de Deus. Isto é que produz grandes equipes, grandes empresas, famílias e igrejas. Então, a mediação da graça é parte da genialidade de Deus. E o que une a comunidade humana, né? Como Rock diz no filme, eu tenho falhas, você tem falhas, todos nós temos falhas. Deus nos criou todos com pontos fortes e fracos, de modo que precisamos dos dons de Deus e do amor dele, como a fonte de todas as coisas boas de um para o outro. Se nós fôssemos autossuficientes, não precisaríamos uns dos outros. A mútua necessidade humana é a genialidade de Deus pela qual a verdadeira comunidade é mantida unida. Assim é em qualquer família, igreja, empresa ou nação. Todos nós somos necessários para ser um todo e completos. Isso aqui, inclusive, é muito importante quando nós estamos desenvolvendo, por exemplo, um projeto. Nós temos a habilidade de deixarmos cada um contribuir com os seus dons, sua experiência, para que todos sintam que aquele projeto tem uma coparticipação dele. Né? Isso faz, quer dizer, é sempre a ideia de nós fizemos. Nunca eu fiz, eu realizei. O eu fiz, eu realizei, cria isolamento, as pessoas cruzam os braços e não se envolvem. Quando nós falamos nós fizemos, esse é o nosso projeto, todos trabalham numa coisa que nós vamos falar daqui a pouco, que se chama sinergia. Né? O princípio de necessidade mútua produz sinergismo. O que é sinergismo? É o resultado de pessoas puxando juntas, independente do conjunto de dons que cada um tem, de tal modo que o resultado de 2 mais 2 é 6 e não 4. A sinergia resulta em grandes igrejas, equipes, empresas e famílias. Em 1 Coríntios 12, Paulo ilustra a mutualidade dos dons complementares, a necessidade de honrar todos os dons, especialmente os que parecem menos essenciais. O espírito poderoso de formação de equipe, o pleno conhecimento de Deus só virá através da comunidade. E o exemplo que Paulo ilustra ali é aquela questão de
ele não dá os mesmos dons para todos, dá um dom de curar, o outro de profecia, o dom de discernimento do espírito, o dom de revelação. A outra ele dá uma habilidade X, Y, Z, de tal forma que todos, numa igreja, por exemplo, cada irmão sinta a necessidade do dom de outro para que aquela igreja seja manifeste verdadeiramente a glória e o poder de Deus. Aí a gente entende, né, Sérgio, de igreja, quanto Paulo falava sobre o corpo, né, sobre o braço, sobre uma perna, cada um com o seu dom, com o seu talento, com o seu chamado, né, abençoando os santos e o mundo. Essa é a nossa função, né? Deus, né, Jesus, ele é tudo que a gente precisa, mas não apenas nele próprio. Né? Ele é tudo que a gente precisa nas outras pessoas. Você precisa sair daqui hoje, olhando as pessoas que estão ao teu redor, como mediadores da graça de Cristo. A gente vai ver isso no triângulo, né, da vida. Como mediadores, como pessoas que Deus colocou exatamente do teu lado, teu marido, a tua esposa. Você começar a ouvir mais essas pessoas, entender que Deus quer falar com você através dessas pessoas, ou através de coisas, através de teus negócios. Deus quer falar com você através de tudo isso, meus irmãos. Sinergia é isso. Né? O todo é maior do que a soma das partes. Né? Essa união de energia, de relacionamento, de pessoas e de coisas, que torna, né, como o Sérgio falou, 2 mais 2 maior do que 4. Né? Então, assim, a gente, só para terminar, Sérgio, que aí você já complementa, mas a gente vê isso no mundo dos negócios, gente, só para compartilhar um caso prático. Né? O que é sinergia? A gente vê isso através das incorporações. Por que as empresas elas compram outras empresas? Por quê? Elas vão comprar outras empresas, elas vão utilizar, né, daqueles recursos humanos, daqueles recursos de coisas, né, e vão crescer mais do que uma e outra separada. Né? Por exemplo, o caso da Ambev, que a gente conhece aí, empresa do homem mais rico do Brasil. O que aconteceu? Eles compraram a Ambev lá em 97, né, na Antártica, né, e a cervejaria Branco. E essas empresas, elas tinham 660 mil de lucro. Né? E aí, o que aconteceu? Alguns anos depois, 20 anos depois, de 97 a 2017, essa empresa saiu de 660 mil de lucro para 20 bilhões de lucro. Por quê? Porque eles foram comprando uma e outra, e ia fazendo sinergia, ia aproveitando aquele capital humano, ia aproveitando os recursos, e aí ia crescendo muito mais do que 2 mais 2 é igual a 4. Né? Então, multiplicou. Né? Saiu de uma margem EBITDA de 24% para 42%, né? que é a margem de lucro antes dos impostos. Então, assim, como é que você pode ter sinergia na tua empresa? Né? Incentivando a colaboração das pessoas, né? Deixando disso que a gente fala bastante, né? do líder centralizador, né? Mas ser um líder servidor que ouve as pessoas, incentiva elas a colaborarem, né? Fora dessa cultura do medo, né? Você incentivando elas, né? Abrir a sua mente para pensar em novas soluções, né? Através de liderados compartilhando ideias, né? Trabalhando com inteligência estratégica, né? Ou seja, onde é que cada um vai poder utilizar melhor a sua energia em prol de toda a empresa, né? Estimulando, né, capacitação constante, enfim, há diversos exemplos no ambiente de negócio que a gente pode estimular toda essa sinergia, né? Que fica aí para a gente estar meditando, e você está meditando como você pode melhorar no seu ambiente profissional, seja você empresário ou não. Isso, né, enquanto você falava, Daniel, me levou a pensar o seguinte: como a gente reage quando a gente observa uma fragilidade ou uma lacuna numa pessoa? É quando você olha para mim e vê uma certa falta de habilidade em determinado assunto, alguma coisa. Como é que você reage? Você reage com uma autocrítica dentro de você,
Ou você reage, puxa vida, olha aí uma oportunidade de eu ajudar o Sérgio. Então, isso muda toda a perspectiva do nosso relacionamento. Elimina muito tipo de conflito, porque determinadas lacunas, né? Por exemplo, como eu dei o exemplo do homem e da mulher, que tem necessidade diferente, que tem... Você não consegue... Falar assim, mas você precisa ser desse jeito. Se Deus não te fez desse jeito, você nunca vai conseguir ser desse jeito. Deus te fez com determinadas limitações. Existem limitações, como falta de disciplina, que isso eu acredito que não seja um atributo de Deus, né? Falta de honestidade, isso aí não. Mas isso são pecados. Né? Falta de disciplina, não ter compromisso com as coisas. Mas quanto a determinadas outros atributos, que você olhe e veja, puxa vida, essa pessoa parece, né, usa às vezes até palavras grosseiras, né, ou pelo menos pensa, né, que pessoa burra, né? Não, às vezes não é burrice. Às vezes Deus não deu um dom de raciocínio naquela área para aquela pessoa. Alguns são na área financeira, outros são na área matemática, né? E assim é. Então, o equívoco de alguns cristãos. Se Jesus é tudo que eu preciso, então eu não preciso de uma igreja. Quantas vezes você já não viu pessoas falarem isso? Né? Sim, Jesus é tudo que precisamos para intermediar nossas necessidades com Deus. Porém, Ele espera que nós operemos através de outras pessoas, através do seu corpo. Então, Jesus é tudo que precisamos, operando através de outras pessoas, ou seja, o seu corpo, a igreja. Né? Não construiremos grandes igrejas, empresas e famílias sem esse princípio de corpo, de equipe. Né? Engano mudando. Somos informados falsamente que colocar Deus em todos os relacionamentos é uma ideia maravilhosa para os cristãos. Por que eles não vivem dessa forma, como é que o Daniel falou? Por exemplo, não cristãos vivem melhor que os cristãos. Porque eles não conhecem esse princípio. A verdade é que o nosso testemunho mais importante no local do trabalho é manter Cristo no centro dos relacionamentos. Mais do que palavras, nossa vida deve refletir o que dizemos acreditar. E aí chegamos na mediação da graça, no triângulo da vida, né? Então, abre para nós a realidade do triângulo da vida, conforme João 4, 19 a 20, que depois a gente lê. Todo relacionamento envolve você, os outros e Deus. A forma é como isso se dá. Então, esse foi desenhado, esse triângulo, né, esse diagrama chamado triângulo da vida, que se aplica aos negócios e tudo na vida, né? Em todos os relacionamentos, em que tem você na esquerda, por exemplo, na mesma linha horizontal, a outra pessoa, né? E Deus acima. Então, você pode se relacionar. Ou seja, eu estou conversando com o Daniel, né? Eu posso simplesmente estar tentando convencer ele com o meu intelecto e ele tentando me entender com o seu intelecto. E aí, às vezes, a gente chega um momento que a gente não consegue se entender. Por quê? Porque nós temos, às vezes, habilidades, experiências diferentes. Né? Agora, quando eu estou fazendo a exposição das minhas ideias, nesse momento, Daniel começa a falar assim, Deus, me ajuda a entender o que o Sérgio está querendo me dizer. Então, nesse momento, o Espírito Santo começa como se fosse dar uma habilidade ao Daniel para revelar o que ele não teria sem a presença do Espírito Santo. Isso se chama um relacionamento. Eu, Deus, Deus, Daniel, Daniel, Deus, Deus a mim. Né? Então, assim, o que Deus espera é que em todo o nosso relacionamento haja essa conversa. Quando o Daniel contrapor o que eu estou falando, o que Deus espera? Que eu procure ouvir de Deus, que Ele me ajude a entender o que o Daniel está contrapondo. Ou a outra razão. Então, isso vai ajudar muito a você ter uma perspectiva sábia no diálogo. E não simplesmente ficar
só usando as limitações do seu conhecimento e possivelmente os conflitos vão se dar devido às lacunas que, naturalmente, cada um de nós temos, né? que dificultam esse entendimento. Né? Por isso que eu ouvi, eu passei a pensar bem antes de falar, mas não é pensar com a nossa alma, com a estratégia do que eu vou falar para convencer o Daniel. Não, é parar, pensar em Cristo, deixar que o Espírito Santo me mostre, isso aqui procede, isso aqui não procede, por isso. E aí, quando eu contrapor o Daniel, eu falo, Daniel, isso aqui procede, mas esse lado a gente tem que tomar cuidado por isso. O Daniel vai entender, porque foi Deus que me revelou. E aí o Espírito Santo vai estar também comunicando com ele. Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouco essa diferença no triângulo da vida, entre você se comunicar com as pessoas de intelecto para intelecto. Por isso que no estudo bíblico é muito pouco funcional quando você prepara uma palavra e todos vão ouvir a sua experiência com a sua revelação. O ideal é o quê? Que você dê uma oportunidade a cada um no estudo para ouvir o que o Espírito Santo falando com você através daquela escritura, e aí vocês compartilham as experiências. Né? Com certeza, o nível de aprendizado vai ser muito maior, porque você deu uma oportunidade ao Espírito Santo de entrar na conversa, e depois você não vai estar compartilhando só a sua opinião, porque a nossa opinião, de certa forma, irmão, não interessa para nada. O que interessa é a opinião de Deus sobre aquela escritura. É o que Deus está querendo nos ensinar com aquele princípio, aquele valor. Então, todos os relacionamentos devem ter uma regra de convivência, seja para reuniões ou resolução de conflitos. Né? Ou seja, numa empresa, olha, nós admitimos 5 minutos de atraso. Vamos começar a nossa reunião aqui, irmãos. Você deve entrar com 3 minutos de atraso. Nós vamos começar. É o que normalmente nós fazemos aqui. 3, 5 minutos nós começamos. É uma regra mais ou menos que eu estabeleci com o Daniel. Né? Existem outras questões, né? Você está no ambiente de trabalho e falar em tom baixo. Essas regras dos relacionamentos marido e mulher é muito importante, né? Quando nós, diante de um pastor, diante de um padre, nós estamos ali assumindo um compromisso na união, né? Nós fazemos alguns pactos, por exemplo, de ser fiel, não nos relacionarmos com outras pessoas. Isso faz parte de algumas regras para que aquele relacionamento não se deteriore. E assim, então, estabelecer regras nos relacionamentos é muito importante. Olha, temos conta conjunta. Então, vamos fazer o seguinte, até R$100 você pode gastar sem comunicar um ao outro, mas a partir de R$100 você precisa comunicar que você está fazendo esse investimento. Isso se aplica a um casamento, entre sócios, qualquer coisa, né? Você dá você estabelece algumas regras. O amor, então, a gente diz que ele corre sobre trilhos, através de acordos mútuos, onde todos têm ciência, onde é bem claro as regras para todos. Então, passos básicos, por exemplo, para você resolver um conflito. Isso aí é um parênteses que a gente abriu nesse módulo, isso não está no áudio, só lembrando, né, que é muito importante quando há uma divergência, né, ou quando você observa alguma coisa errada no irmão, qual é a atitude que você deve tomar para que você não crie uma cisão, não crie uma cicatriz que vá afetar o seu relacionamento futuro e, inclusive, o seu relacionamento com Deus. Porque se eu tenho um problema com o Daniel que eu não consigo resolver no meu coração, eu tenho um problema com Deus. Porque eu tenho assim, a responsabilidade de desenvolver um relacionamento com o Daniel saudável em amor, em cooperação mútua. Né? Então, quais são os passos bíblicos para quando há um conflito
entre duas pessoas que eu observo que na igreja não é praticado. Falamos, mas não é praticado. Qual é? Desenvolva uma atitude primeiro correta no seu coração. Qual é? Seja manso, humilde, inclinado ao perdão e paciente. Para as mulheres que estão me ouvindo, né, o quanto eu sei que é mais difícil para vocês aceitarem que vocês falharam. Para o homem é um pouco mais fácil. Não, eu errei, desculpa. Para a mulher, não, eu nunca errei. Então, isso já dificulta muito numa conversa, né? A não admitir e não parar e pensar, não, realmente eu fiz isso. Qual é o problema? Né? Avaliar sua parte no conflito, remover o argueiro do seu olho, primeiro é necessário antes de ajudar aos outros a tirar o cisco do olho deles. Né? Então, vá diretamente ao indivíduo, não a outras pessoas para expressar a sua preocupação ou aborrecimento. Isso deve ser feito em amor e não simplesmente para se queixar ou desabafar na emoção. Acusar uma pessoa tende a encorajá-la à autodefesa. Então, se você vê um problema em mim, venha falar comigo, não fale, olha, Daniel, eu estou meio sem jeito de falar com o Coutinho, mas eu observo, sabe, que nas apresentações ele poderia fazer isso. Meu irmão, faça diretamente para mim. Né? Use, claro, de palavras, aquela regra, né? Fala assim, eu acho muito legal isso, mas eu acho que pode melhorar isso. Né? Legal, isso faz parte. Né? Mas nós temos que tratar as falhas que nós observamos dos outros, em primeiro lugar, com a pessoa. Isso é muito importante. Mas o Coutinho vai ficar chateado. Cara, é melhor que o Coutinho fique chateado e cuide da imaturidade dele, porque isso é imaturidade. Se alguém tentar te ajudar, te mostrar o erro, e você fica chateado, isso é sinal de que você precisa amadurecer. Né? Então, você não deve ficar preocupado com isso. Portanto, dirija-se ao problema em vez de atacar a pessoa em si. Isso é importante. Foca no problema. Não falar, eu acho que você... ou seja, não crie palavras, adjetivos para qualificar as pessoas. Isso é burrice, sério. Não precisa falar que é burrice. Fala, olha, isso aqui não convém fazer dessa forma. Né? Isso fornece uma melhor oportunidade para esclarecer a situação ou pedir perdão pela ofensa. Se a primeira tentativa de resolução não alcançar os resultados necessários, continue com outra pessoa que possa ajudar na mediação. Aí vem um terceiro que vai ouvir os seus argumentos, os argumentos do Daniel, né, e vai ajudar vocês a entender, a chegar a um consenso. Lembre-se que seu objetivo não é ganhar um argumento, mas obter a reconciliação com seu irmão em Cristo. Portanto, escolha alguém que possa ajudá-lo a resolver o conflito e que não vai ser político nem partidário. A pior coisa é as pessoas que todo mundo tem sabedoria, inteligência dada por Deus e tentar administrar conflitos com política. Você pode ser educado, você pode ser sensível, mais longânimo, mas política é aquele cara que concorda com todos e não quer se posicionar, né? Quer sempre ficar em cima do muro. Isso não vai resolver a longo prazo os problemas. Então, gente, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de conflitos, e as pessoas gastam rios e rios e rios de dinheiro com livros, best-sellers e cursos sobre relacionamento. Eu mesmo, outro dia, estava lendo um livro, né, um best-seller de Dale Carnegie, falando era como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro, enfim, né, para o ambiente de trabalho também, em tudo. E assim, as pessoas gastam muito dinheiro, né? E eu, de vez em quando, também, eu sempre compro, gosto de ler pra caramba. Mas eu fico pensando assim, cara, a gente está falando aqui de relacionamento, de conflitos. E a melhor coisa, né? E basicamente isso tudo se resume à comunicação, a como você se comunica. Né? Grande parte dos problemas de relacionamento é relacionado à comunicação, como uma pessoa fala e como a outra pessoa entende, né? Mas, e aí você vê, né? Poxa, a gente gasta tempo e dinheiro com diversas questões
enquanto que é simples, é só você ler, é só você praticar isso que o Sérgio falou, o triângulo da vida. Pratica o triângulo da vida. Pratica, coloca Deus sempre como um pilar, né? Como um vértice da tua relação com qualquer pessoa. Começa a ver as pessoas da forma como Jesus vê ela. Aquela pessoa então tem dificuldades, ela tem problemas. Você veja ela, não, poxa, ela cheia de problemas. Às vezes ver ela com problemas é bom porque você vai conseguir se comunicar melhor, você vai conseguir passar um pouco do problema dela e entregar a mensagem que você quer. Mas também Deus quer que você veja ela como um filho dele, né? Como uma filha dele, como uma princesa de Deus. Então, essa é uma forma muito importante, colocar Deus no centro. E aí você vai sempre tratar a pessoa da melhor maneira possível, tentar extrair dela o melhor. Né? Você vai conseguir passar por conflitos, né? Com clareza, como o Sérgio falou aqui, essa questão da clareza, de passar as regras. Né? A gente tem visto hoje cada vez mais os relacionamentos, né? Através de união estável, né? O que as regras não são claras. Né? Fica tudo uma coisa muito meio que indefinida, as expectativas são indefinidas. A gente tem visto esses relacionamentos, né? A pessoa simplesmente vamos juntar, cada vez crescer mais. E o que vai dar isso? Ruína, vai dar fracasso. O casamento é importante porque é um acordo feito junto com Deus e junto com as outras pessoas. Está claro que as regras são definidas. Né? Na minha casa mesmo eu vivi isso. Um tempo quando a gente casou, nos primeiros meses, havia um pouco de dificuldade, né, no que cada um tinha que fazer. A partir do momento que eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha só, vou fazer isso, não definir claramente tudo que cada um tem que fazer, porque senão fica um empurrando o outro e não dá certo. E aí, poxa, tudo melhorou 100%. Então a clareza é muito importante. Tudo isso que a gente falou. Né? Seja claro em tudo que você for comunicar, seja com a sua esposa, com o seu filho, com os seus sócios, com os seus patrões. Isso é muito importante nesse relacionamento de triângulo. E se a gente, né, Daniel, entende que as pessoas é o bem mais valioso de Deus e a comunicação com elas é onde tem a maior possibilidade de nós ferirmos as pessoas, é onde Satanás fica na espreita. Por exemplo, se eu, por qualquer razão, vício de comportamento passado, converso com o Daniel sobre, por exemplo, a cristã e não falo a cristã sobre o que eu penso daquele assunto, o que o diabo vai fazer? De alguma forma, vai fazer com que a cristã saiba o que eu falei para o Daniel. E como é que a cristã vai receber essa informação que o Coutinho falou dela para o Daniel sem ir falar com ela? Ela vai com certeza ficar magoada comigo. Então, e aí há uma quebra de relacionamento simplesmente desnecessariamente. Então, é muito importante a gente entender que nós estamos numa guerra e o inimigo ele fica sempre à espreita esperando brechas. Então, quando eu falo para uma pessoa e não falo diretamente para ela, eu estou quebrando, eu estou dando uma autoridade para ele ter acesso a essa informação, levar essa informação de alguma forma àquela pessoa e isso acabar afetando o meu relacionamento de amor com aquela pessoa. Então, vamos agora para o próximo engano. Somos informados falsamente que os relacionamentos são muito importantes para a nossa realização pessoal. A verdade é que os líderes e gerentes são responsáveis pelo coração da organização, que é o clima relacional da empresa. Embora os relacionamentos possam produzir benefícios externos e um certo senso de valor pessoal, o objetivo das relações não devem ser egoístas. Isso nos arremete àquilo que eu falei, né? Numa organização, deveria ser proibido assim, aquela expressão, o meu projeto, a palavra o meu, eu fiz, né? Isso deveria ser proibido. Sempre deveríamos aprender apenas a usar o pronome nós fizemos. Isso é o resultado do nosso trabalho. Né? Isso aí ajuda muito a criar esse coração de cooperação, né? Dentro de uma organização. Então, ao mediarmos o amor de Deus aos outros,
isso nos conecta a Ele de uma forma nova e profunda. Então, assim, quando nós fazemos algo por alguém, servimos a alguém, por isso que o produto do reino de Deus é serviço. Nós automaticamente estamos servindo como se Deus tivesse servido aquela pessoa. Nós estamos em ação, estamos nos transformando da palavra em ação. Como Jesus era o verbo, a palavra em ação. Como já vimos, a salvação, a produtividade e uma vida em Cristo existem no contexto da vida em comunidade, no nosso, e é no zero, como eu acabei de falar. Então, o isolamento ou o modo de pensar não relacional é a forma do inferno. Esse é o objetivo do diabo, criar pessoas que tenham atitudes que acabam se isolando e se tornam presa fácil para ele. Então, o objetivo na família e na organização é criar um clima agradável, de confiança e produtivo, de modo que o clima organizacional interno será exportado externamente, ou seja, as pessoas conhecerão o amor que há dentro da organização ao consumirem nossos produtos ou serviços, né? Então, ajude a distinguir o tipo de negócio ou serviço que você oferece. Primeiro, ou tem um foco no produto e um componente relacional baixo, no meu caso da internet, você entra, coloca um código ou coloca uma descrição do produto, você tem ali os melhores preços, condições de pagamento, clica, compra e acabou. Não há relacionamento, praticamente, né? A menos quando alguma coisa dá errado, um atraso, você vai, então, entrar em contato e aí há um certo relacionamento que você pode medir como é que é a cultura interna daquela organização. Mas se tudo der certo, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Um outro tipo é onde o componente relacional é alto, né, para o uso daquele produto ou serviço, antes e pós-venda. Isso aí em alguns tipos de, por exemplo, vendas de coisas de valor muito alto, uma grande obra, né, por exemplo, uma central telefônica, né, para uma cidade. Isso aí realmente é muito importante, né, essa questão do relacionamento. Por quê? São investimentos muitos altos, e não necessariamente tem propina envolvida, mas ao fechar um contrato, a pessoa se sente confortável quando ela experimentou confiabilidade antes da compra, os relacionamentos com aquela pessoa, e depois das compras que ela fez no passado, também na assistência pós-venda. Então, também existe esse outro fator muito interessante para a gente considerar. Outra coisa interessante aí que você fala, Sérgio, você falou do isolamento, né? Que o isolamento, a gente foi criado para viver com volatilidade. Aí o Denis chega e fala assim, não, porque o isolamento é uma forma de inferno, né? Porque a gente foi criado para viver em coletividade, quando a gente está isolado, a gente não está sendo quem a gente foi chamado para ser. E aí você vê isso que está acontecendo hoje em dia. A gente está num tempo, as coisas já estão começando a abrir de novo, novamente, mas você vê o custo de todo esse isolamento. Não estou falando do custo econômico, simplesmente, mas principalmente o custo das feridas que aconteceram na alma das pessoas. Eu tenho um amigo meu que é médico e falou que a taxa de depressão, que já era elevada antes, com esses isolamentos todos que aconteceram, elas saltaram muito drasticamente. Então, por quê? Porque as pessoas foram criadas para viver junto com outras pessoas. Né? Quantas são as pessoas que falam, cara, eu estou com saudade de dar um abraço a uma pessoa que eu tanto amo? Por quê? Porque é isso. Você foi criada para ser abastecida, né, com as suas necessidades, e você abastecer outros com as suas necessidades. Para a gente dar empatia, dar carinho. Né? E eu vejo, inclusive, hoje, de uma forma muito temerária, o quanto que a gente tem vivido em relação à política. A gente vive claramente um tempo de polarização política. E os cristãos, eles têm adotado uma perspectiva no seguinte sentido:
vamos de fato viver aqui na nossa comunidade e eu não quero mais me relacionar com qualquer pessoa que seja que pense diferente do que eu penso. Isso é um tremendo erro, gente. Assim, tudo depende, né? Na verdade, se você se contaminar com tudo o que as outras pessoas estão pensando que são diferentes de você, aí de fato você tem que, óbvio, você precisa manter distância. Agora, Deus, ele nos chama para a gente ser luz. Seja luz como eu sou luz. Imagina, né? As trevas são ausências de luz. Então, se não há uma luz dentro das trevas para iluminar, vai continuar trevas. Então, a gente precisa, sim, se posicionar, como o Sérgio falou, se mostrar um verdadeiro cristão. A gente vai sofrer perseguição, a gente vai sofrer algum tipo de problema, questionamento em relação ao que a gente está mostrando, mas a gente precisa continuar abastecendo dessas pessoas, das necessidades que elas precisam, porque elas não sabem, mas a palavra de Deus diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Se a gente se mantiver isolado, e é uma coisa que eu estava pensando outro dia, eu falei, cara, onde é que esse mundo vai parar? As coisas estão se degringolando cada vez mais. Será que no final, sei lá, a solução vai ser viver em feudos, vai ser viver em tribos, como era antigamente, que os judeus se separavam de tudo? Será? Mas eu acho que não, porque a gente precisa continuar trazendo essa luz para o mundo. Se não for nós trazendo a manifestação do Espírito Santo, como é que vai ficar a gente? Como é que vai ficar? A gente precisa, de fato, se mostrar e não se isolar, mas mostrar a realidade que está dentro de nós, levando o Espírito Santo através dos triângulos da vida, em todos os relacionamentos que a gente tiver. Amém. Então, finalmente, a distinção entre a retidão e a consciência dos relacionamentos. Retidão tem a ver com a minha posição diante de Deus, diante da palavra de Deus. Consciência tem a ver com a minha percepção de como os outros me afetam e como eu os afeto. Todos nós, especialmente os cristãos, precisamos melhorar nosso QI relacional, que é exatamente isso, essa percepção de como os outros me afetam e eu afeto os outros.